Juízes, capítulo de número 16 e o versículo de número 28, assim nos diz a palavra de Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ora, mais uma vez o versículo de número 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Se você quiser e puder, diga amém. Meus irmãos, o livro de Juízes é um livro muito interessante quando, principalmente, nós o analisamos pelo seu contexto, levando em conta o seu pano de fundo. Porque o livro de Juízes ele tem uma importância muito grande e para que nós consigamos entender o livro de Juízes, é necessário nós voltarmos no Gênesis. Porque Deus, ele aparece a Abraão, que ainda era Abrão, e Deus o chama. Quando Deus chama Abraão, Deus ele faz algumas promessas. Algumas promessas que Deus faz relacionadas a Abraão e outras, na sua maioria, relacionadas à sua posterioridade. Então, primeiro Deus chama Abraão e depois Deus inicia com as promessas. Promessa para Abraão e promessa para a sua posterioridade. Então, em Gênesis 12, Deus, ele diz, a Bíblia diz, Vaiomer Elohim el Avram leslaha eretz serra eretz radzon. Sai-te da tua terra, parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Deus não diz qual terra, Deus só diz: eu vou te mostrar a terra. E quando Deus diz isso, Abraão ele começa uma vida com Deus. Abraão, ao passo que anda com Deus, Deus se revela a Abraão. Só que chega uma hora que Abraão ele se cansa, como todos nós, ele se fadiga, porque a vida com Deus não é fácil. É importante sempre dizer que o Evangelho não é facilidade. O Evangelho é dificuldade, nós precisamos entender essa verdade. Então chega uma hora que, por conta das circunstâncias, Abraão ele se recorda da promessa que Deus fez e ele começa a se entristecer. No capítulo 15, Deus desce a Abraão e percebe que Abraão está triste. E aí Deus olha para Abraão e diz: ora, Abraão, por que você está triste? Não sou eu teu escudo? E aí Abraão diz: olha, Senhor, bem sei eu que o Senhor é o meu escudo. Só que o Senhor me fez uma promessa, e uma promessa de posterioridade. Só que essa promessa não pode se cumprir enquanto eu não tiver um filho. O Senhor ainda não me deu esse filho. Deus olha para Abraão e diz: olha, Abraão, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu lhe darei um filho. Então, irmãos, Deus, ele promete a Abraão, ele promete e ele reafirma a promessa. E agora, irmãos, Deus promete a posterioridade, falando sobre uma terra que mana leite e mel. Deus olha para Abraão e diz: olha para os grãos da terra, você consegue contá-los? Abraão diz: não. Olha para as nuvens, para as estrelas, você consegue contá-las? Não. Assim também será a sua descendência. A partir daí, irmãos, todo o povo, não só Abraão, mas todo o povo judeu, está sobre uma promessa de Deus. Qual é a promessa? Vocês terão uma terra para vocês. Vocês serão donos de uma terra. Só que o tempo vai passando, os dias eles vão correndo e parece que as coisas não andam. Parece que as coisas não dão certo. Até, irmãos, nós chegarmos em Josué e nos depararmos com a terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra muito boa. Os homens deram testemunho da terra. Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia diz que Josué, ele manda com que espias vá e vejam como é a terra. Eles vão e eles voltam, e por mais que eles enfatizem o fato de que a terra tem gigantes, eles vão dizer: olha, mas de fato a terra mana leite e mel. É uma terra que tem monte, colinas. O que nós plantarmos lá, com certeza vai dar fruto, mas tem gigante lá. Ora, meus irmãos, os homens dando testemunho, talvez para nós não tenha tanta influência,
Afinal, Salomão já dizia que existem caminhos que para o homem parecem de vida, mas o final é de morte. Só que o próprio Deus, ele deu testemunho da terra. Deus, irmãos, quando promete, ele dá o testemunho e diz, olha, a terra mana leite e mel. É uma terra de outeiros, de colinas, o que plantar dará frutos. Ora, se o próprio Deus deu testemunho, significa que a terra realmente é muito boa. Só que quando eu chego no livro de Juízes, parece, irmãos, que algo não caminha como deveria. Porque se Deus deu testemunho, se o homem disse que a terra era boa, quando eu chego em Juízes, as coisas parecem mudar. Aquela terra que era muito boa, a terra que manava leite e mel, já não anda muito bem. Aquilo, irmãos, que tinha tudo para dar certo, começa a dar errado. Começa a caminhar e tomar rumos a qual não deveria. Ora, por que é que aquilo que tinha tudo para dar certo, aquilo que caminhava e que alguém olhava e dizia, com certeza vai prosperar, com certeza vai dar certo, quem herdar está bem, por toda a sua posterioridade, por que é que aquela terra começa a não ser uma boa terra? Existe um versículo em Juízes que nos faz entender perfeitamente, está no capítulo 2. Qual é o versículo? E cada um vivia sobre a forma que queria. Ora, irmãos, aí nós começamos a entender o porquê que aquilo que tinha tudo para dar certo, aquilo que quem olhava dizia, vai crescer, vai dar certo, vai dar fruto, vai evoluir, começa a caminhar para dar errado, porque cada um vivia sobre a sua própria vontade. Os judeus, irmãos, eles sempre foram muito idólatras e eles viviam em um ciclo vicioso. Primeiro, irmãos, Deus os perdoava, fazia promessa, eles se esqueciam da promessa, pecavam e depois Deus mandava o juízo. Deus mandando o juízo, eles se arrependiam, Deus prometia novamente, então eles ficavam nesse ciclo. Deus decide acabar então, irmãos, com essa vida de idolatria, porque se tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir o povo dele com ninguém, dividir a glória dele com ninguém. E quando isso acontece, irmãos, nós sabemos que vêm os cativeiros, e juízes não eram juízes magistrados, mas sim aqueles que vieram para coordenar o povo dentro da terra prometida. Ora, irmãos, então eles já vinham de um passado que eles faziam segundo a sua vontade e viram que as coisas não davam certo. Agora que as coisas estão caminhando para dar certo, agora que as coisas estão caminhando para que de fato eles tenham uma terra, eles começam a viver segundo a sua vontade. Ora, qual é o problema de viver segundo a minha vontade? Porque quando nós chegamos aqui, antes, na verdade, de nós adentrarmos aqui e de conhecer a Jesus, eu e você falávamos como queria, andávamos como queria, vivíamos da forma que queria e não havia nenhum problema quanto a isso. Nosso corpo, nossas regras. Só que ao entrar aqui, existe uma palavra que o apóstolo Paulo diz que resume a minha e a sua vida. Qual é a palavra? Já não vivo mais o eu. Agora Cristo vive em mim. Já não sou eu quem falo, Ele fala por mim. Não sou eu quem ando, Ele anda por mim. Ora, meus irmãos, e quando nós entendemos esse versículo e começamos a viver uma vida pautada sobre Cristo, já não é mais a nossa vontade que tem que prevalecer. É por isso, irmãos, que nós ao chegarmos aqui, nos deparamos, pastor Jesaías, lá no início, com alguns que começaram conosco, iniciaram conosco, só que o tempo foi passando, as coisas foram se desenrolando, e quando nós olhamos para o lado, aqueles que começaram já não estão mais conosco, aqueles que iniciaram já não estão mais ao nosso lado, porque as coisas caminhavam para dar certo, mas eu decidi voltar com a minha vontade. Só que Deus marcou este sábado, e Deus não marcou qualquer sábado, não é simplesmente mais um culto setorial, é o culto que Deus marcou para falar com uma mocidade que desde o início não saiu do pé do altar, mas que permaneceu. Vieram provas, tempestades, vieram dificuldades,
mas você permaneceu. Deus te trouxe aqui para te dizer uma palavra. E qual é a palavra? Eu estarei com você em todos os momentos da sua vida. Podem ter parado, podem ter desistido. Se você permanecer obedecendo a minha palavra, vivendo sobre os meus preceitos, nada vai te fazer parar. Aquilo que tinha tudo para dar certo, caminha para dar errado. Ora, quando nós, irmãos, olhamos o livro de Juízes, nós percebemos isso. Só que quando nós chegamos no capítulo 13, nós conhecemos um personagem muito importante. Quem é esse personagem? Sansão. Deus chama Sansão, só que Deus ele vai chamar Sansão de uma forma diferente. Deus chama Sansão e Deus o convoca para um nazireado. Deus não oferece o nazireado, Deus convoca pelo nazireado. Deus faz uma aliança com Sansão, porque nazireu significa completamente separado para Deus. Quando Deus chama Sansão, ele olha para a mãe de Sansão e ele diz: olha, ele é o meu nazireu, meu separado. Portanto, se ele era nazireu, existem 3 abstenções que todo nazireu precisava obedecer. Não podia tocar em nada impuro, não podia tomar nada derivado da uva, muito menos a uva, e também não poderia cortar os cabelos. Então, Sansão ele é separado para Deus. Sansão ele tem a mesma promessa que eu e você, porque antes, no Antigo Testamento, eram algo, irmãos, de vontade. Se você quisesse, você era separado para Deus. Só que hoje, não existe essa de eu quero, eu vou pensar. Não, a partir do momento que aceitamos a Ele, nós somos separados para Ele e obedecemos simplesmente a Ele. Ora, portanto, existe 3 abstenções que ele, no caso, precisava obedecer. Ora, meus irmãos, e nós precisamos entender essas abstenções. A primeira abstenção é não tocar nada morto. Por quê? Se Sansão tocasse em algo morto, ele estaria impuro. Só que quando nós olhamos, parece ser algo normal, mas não é. Tocar em algo impuro, a palavra impuro significa, e vem do hebraico tamer, que significa aquilo que te impossibilita de fluir. Deus chama Sansão, separa completamente Sansão para ele e diz: olha, é o seguinte, quer ser separado? Quero. Existe então aqui uma observância que você precisa obedecer. Qual é? Não tocar em nada impuro. E por que não? Porque senão, aquilo que eu te prometi para que você fluísse, vai te impossibilitar de fluir. Porque quando Deus chamou a mim e a você, Deus nos chama, e nos chama com propósito, com projetos e planejamentos para mim e para a sua vida. Não existe ninguém que pode interferir os planejamentos de Deus. Só que como nós somos nazireus de Deus, como nós somos separados para Deus, nós precisamos viver uma vida em total obediência para Deus. Ora, meus irmãos, Deus trouxe uma juventude aqui que é separada para Ele. Só que falar de Sansão e não falar de obediência é como não falar de Sansão, porque para ser nazireu eu preciso obedecer a Ele. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite e Deus está dizendo para alguém: as minhas promessas ainda estão de pé, os meus planejamentos ainda estão de pé, aquilo que eu te prometi lá no início ainda está de pé. E Deus está dizendo para alguém: se você viver uma vida de obediência, se você viver uma vida junto ao meu altar, não vai ter nada que vai te impossibilitar de fluir com as bênçãos do Senhor. Talvez, irmãos, o inimigo olhou para alguém aqui e disse: é esse ano de 2022 que eu vou frustrar os planos dele, que eu vou frustrar os planos dela, eu vou impossibilitar de fluir. Mas essa noite, e não
não passará dessa noite. Deus está dizendo, não vai ter nada que vai impossibilitar a juventude do setor 13 de fluir. Não vai ter nada que vai impossibilitar de fluir. Se você viver uma vida em obediência, Sansão, pode vir o que vier, pode acontecer o que tiver que acontecer, não vai ter nada que vai te impossibilitar de fluir. Meus irmãos, eu prego aqui para uma juventude, e juventude sonha. Quem é que não sonha? Aquele que sonha porque que não sonha que já morreu. Então nós planejamos, arquitetamos. Quantos aqui não sonham em ter um bom carro, em fazer aquela boa faculdade, em ter aquela boa casa, em ter uma instabilidade financeira? Posso te dizer uma verdade? Não há problema nenhum em sonhar, planejar e prospectar uma vida próspera. Só que sabe qual que é o grande problema? Quando eu coloco aquilo que é material acima daquilo que é celeste. É aí que mora o perigo. Porque Deus, irmãos, Ele vai te ajudar a conseguir aqueles sonhos, a conseguir e concretizar aqueles planejamentos. Então, por favor, entenda uma coisa: Deus é poderoso para te dar aquele carro, Ele é poderoso para te dar aquela casa, Ele é poderoso para te dar instabilidade financeira, para te colocar naquela faculdade pública. Ele é poderoso. Só que ao sair de casa e entrar por essas portas, entenda, Ele é muito maior do que todas essas coisas. Ao sair de casa, saiam de casa entendendo que Ele pode te dar a chave da casa, a chave do carro, a porta da faculdade, a porta daquele emprego. Mas ao entrar daquela porta para cá, entenda, Ele até pode dar chave de carro, mas é maior do que a concessionária. Ele até pode dar aquela casa, mas é maior do que a imobiliária. Ele até pode curar, mas é maior que a medicina. Ele tem um céu preparado para mim e para você. Quantos aqui entendem o valor da palavra? Levante a mão mais alto que você pode e não abaixe a sua mão. Sustente a tua mão, porque Deus marcou um encontro com alguém aqui hoje para dizer: eu estou no comando de tudo. Viva uma vida em obediência e nada vai te impossibilitar de fluir, de fluir. Quem pode adore a Ele, quem pode adore. Viver uma vida em obediência a Deus é o sucesso, irmãos, que o coach ainda não descobriu. Viver uma vida em obediência a Deus é o segredo que muitos empresários ainda não descobriram. Porque viver, irmãos, uma obediência a Deus é não saber o que virá amanhã, mas entender que Ele estará no amanhã. Lembra de Abacuque? No capítulo 1 ele ora a Deus e ele diz: Senhor, não está vendo o pecado do povo? Não vai fazer nada? No capítulo 2, irmãos, ele ora de novo e diz: olha, Senhor, eu vi que o Senhor viu o pecado, mas o Senhor vai mandar a Babilônia é limpa, é pior do que nós em pecado, o Senhor vai mandar eles. Ora, irmãos, e no capítulo 3 ele muda o contexto, ele muda a conversa, porque ele entende que Deus é poderoso, ele entende que as coisas não é terrena, mas as coisas importante está acima do céu. Assim como dizia Salomão, aqui na terra, embaixo do sol, tudo é como correr atrás do vento. Ele entende que o melhor está no céu. E aí no capítulo 3, versículo 17, ele vai orar a Deus e ele vai dizer: olha, Senhor, eu entendi que o melhor é o céu, então pode vir a Babilônia aqui em Judá, pode tirar figueira, oliveira, videira, pode não ter gado nos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Perceba, irmãos, que ele vai dizer: eu me alegrarei. No futuro, ele não está vendo Deus agir, ele não está vendo nada acontecer, mas ele está dizendo: Senhor, mesmo que eu não saiba como as coisas vão terminar, eu sei que eu vou me alegrar, eu sei que eu vou exultar, o Deus da minha salvação. Jovem, eu sei servir a Deus enquanto jovem
jovem, é difícil, é complicado, as coisas parecem mais difíceis, mas Deus está dizendo para alguém aqui: não pare, continue, persevere, mesmo que você não veja o amanhã, eu tenho um céu preparado para você. Mesmo que você não saiba o que acontecerá amanhã, saiba de uma coisa: existe um céu preparado para mim e para você, diz o Senhor. Deus trouxe alguém aqui para trazer novamente a memória do que é o céu. Deus trouxe alguém aqui para conscientizar que o céu ainda é a maior promessa. Aleluia. E Deus diz mais, Deus diz: olha, para ser separado, não pode tocar em nada impuro e não pode tomar nada derivado da uva. Quando Deus diz isso, parece também uma ordem estranha. Mas é porque Deus, irmãos, estava de logo privando Sansão da embriaguez. Por quê? Porque a uva e o vinho, irmãos, era completamente algo que poderia fazer com que Abraão saísse, desviasse o caminho. Porque o vinho, irmãos, tomado com uma quantidade maior, poderia, irmãos, fazer com que ele tomasse atitudes que ele não deseja. Porque aquele, irmãos, que foi chamado para andar com Deus, precisa entender que as suas ações determinará consequências. E para que essas consequências não atrapalhem o planejamento de Deus, é necessário tomá-las certa. Ora, irmãos, Deus estava privando Sansão de uma possível embriaguez. E por que da embriaguez? A embriaguez, ela afeta, irmãos, uma região do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Ora, é chamado de a tomada de decisão. Quando Deus chama Sansão, Deus o separa, e Deus olha para ele e diz: olha, você não tomará e não participará das rodadas de bebida e nem se embriagará. E por que não? Porque você não vai tomar atitudes equivocadas. Mas todo mundo toma, você é separado. Você não vai tomar atitudes equivocadas. Você não vai tomar atitude levada a Maria vai com as outras. Se eles fazem, eu também faço. Não, você é separado. E como separado para mim, sou eu quem guio você. Sou eu quem norteio você. Ah, meus irmãos, Deus trouxe uma juventude aqui nessa noite, e Deus está dizendo para alguém aqui: eu irei tomar as atitudes para você. Você não vai tomar atitudes equivocadas, não vai. Você não vai tomar atitudes levadas pelo desespero. Deus está dizendo para alguém aqui: hoje eu estou assumindo o controle da sua vida por completo. Deus está assumindo o controle da vida de uma mocidade aqui, e Ele está dizendo: eu estou te privando de cair em ciladas do diabo, eu estou frustrando os planos dele, e Deus está dizendo: eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle. Não vai tomar atitudes equivocadas. É por isso, irmãos, que nós vemos pessoas se frustrando por aí afora, porque não consultam a Deus antes de tomar as suas atitudes, porque não entenderam que são separadas para Deus ou por Deus, e por isso entregam a sua vida aos seus próprios desejos. Só que Deus, irmãos, Ele não trouxe qualquer um aqui. Uma coisa, irmãos, sou eu marcar um encontro com Deus, outra coisa é Deus marcar um encontro comigo. E Deus marcou um encontro com você aqui. Ele te escolheu para estar aqui. Talvez você já tinha tudo planejado para tomar uma atitude equivocada que iria acabar com o seu futuro, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou assumindo o controle hoje. Eu estou assumindo o controle hoje. Eu estou assumindo. Não vai frustrar os planos da tua casa, não vai frustrar os planos da tua faculdade, não vai. Eu estou assumindo o controle.
Deus ainda tem o controle da situação. Quando Ele está no controle, as coisas podem caminhar para dar errado, mas Ele ainda tem todo o controle. Quem sabe, irmãos, quando Sansão ele feriu o segundo princípio, alguém olhou e disse: olha lá, Sansão parece com Canaã. Por quê? Porque tinha tudo para dar certo, tinha tudo para crescer, até começou bem. Da barriga da sua mãe Manoá, ele foi chamado, separado para ser nazireu, tinha tudo para dar certo, tinha tudo para caminhar e se dar bem. Só que o tempo foi passando e parece que as coisas que tinha tudo para dar certo está indo para o ralo abaixo. Parece que aquilo que tinha tudo e caminhava para dar certo, que até tinha uma promessa, caminha para dar errado. Só que Deus, irmãos, é aquele que assume o controle quando as coisas parecem dar errado. Alguém olhou para você e disse: tinha tudo para dar certo, mas não vai dar. Tinha tudo para estar em grandes lugares, mas não vai dar. Alguém olhou e disse: tinha tudo para estar naquela faculdade, mas não vai estar. Tinha tudo para ter aquele carro, mas não vai ter. Passou o tempo, tinha tudo para ter um relacionamento bom, mas não vai ter. Só que Deus, irmãos, marcou um sábado como esse e Ele está dizendo: vai ter, porque eu estou no comando, eu estou no controle, eu estou tomando a atitude. Só quem entende o valor da palavra, levante a mão direita mais alto e adore a Ele, adore a Ele. Irmãos, desculpa, se você não gosta de adorar, eu te respeito, eu só não sou seu amigo. Por que não? Num sábado como esse, pastor Jesaías, não era nem para mim estar aqui. Num sábado como esse, numa hora dessa, não era para mim estar aqui, mas ele foi lá naquela biqueira, ele foi lá, irmãos, daquele baile funk, olhou para mim e disse: eu quero ter um relacionamento com você. Se você entende o valor dessa aliança, uma mão levantada, irmãos, em sinal de agradecimento, e adora Ele, adora Ele. Olha lá, olha lá, Deus já começou a renovar alguém aqui. Se você sentir de falar em línguas, fale. Se você sentir de dar glória, dê glória. Essa é a noite que Deus marcou para marcar alguém, para marcar alguém. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Olharam para essa geração e disseram: tinha tudo para dar certo, mas não vai. Olharam para o setor 13, a juventude, e disseram: olha lá, tinha tudo para crescer, mas não vai. Olharam para a liderança e disseram: tinha tudo para fazer a juventude crescer na sua congregação, mas não vai. Só que o problema, irmãos, e o que o diabo não conta, é que Deus é especialista em frustrar os planos. E nessa noite Ele está dizendo: eu estou assumindo o controle, eu estou assumindo o controle. O homem pode ter dito que não, mas eu estou assumindo o controle. O homem pode ter olhado e dizendo: não tem capacidade, mas eu estou assumindo o controle. Você não pode, mas eu posso. Por você não vai, mas comigo vai. Eu estou assumindo o controle. Galera, mandar a sora, mandar a sai. Eu sinto a glória de Deus aqui. Entraram jovens aqui que estavam para parar. Entraram jovens aqui que estavam por um fio. Mas Deus está dizendo: está preocupado por quê? Está chorando por quê? Não me entregou nas minhas mãos. Eu ainda tenho o controle. Eu ainda tenho o controle. Não é que Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Deus, irmãos, chama Sansão para o nazireado. E eu encerro agora. Deus, irmãos, Ele diz mais: não passará navalha nos cabelos. Sansão, ele quebra o primeiro princípio, quebra o segundo princípio, só que ele ainda tem força. Ele não perde a força. Alguém olha e diz: olha, a força dele está nos cabelos. Quem sabe ele pensa: a força está nos cabelos. Pequei até agora, essa promessa de ser separado, é tudo balela. Esse negócio de viver uma vida santa, tudo balela. Posso viver como eu quero, que nada vai acontecer. Ora, irmãos, os filisteus tentam uma vez, tentam duas,
tentam 3. Até o momento, irmãos, que eles conseguem amarrar Sansão, quando Dalila corta os seus cabelos, e nós conhecemos a história. Quando, irmãos, corta-se o cabelo, é quebrado os 3 princípios, e ele perde o mais importante, a aliança. Porque o que ele tinha de diferente não era o cabelo, porque cabelo é estética. O que ele tinha de diferente era a aliança com Deus. O que fazia ele vencer as guerras não era o cabelo é estética. Cabelo todo mundo pode ter, terno todo mundo pode ter. O que ele tinha de diferente era a aliança com Deus. Quando, irmãos, ele quebra a aliança, ele descobre que ele é fraco, ele descobre que ele é vulnerável, ele descobre, irmãos, que ele não pode. E aí no capítulo de número 16, eu encerro agora, ele decide tomar então, irmãos, uma atitude. E qual é a atitude? Orar a Deus. Ele percebe que ele é tão fraco, que ele é tão vulnerável, que ele se recorda da aliança. E quando ele se recorda da aliança, ele diz: eu sei que é só uma atitude para as coisas começarem a dar certo. Versículo de número 28, eu passo o microfone agora. Senhor, mais uma vez, renova-me de novo, para que eu vença os filisteus. Deus trouxe alguém aqui nessa noite, que quem sabe estava para parar, estava para desistir, mas ele está dizendo: a aliança ainda está de pé, basta uma atitude, a aliança ainda está de pé. Levante a mão direita mais alto, e não abaixe a tua mão, sustente a tua mão agora. Sabe por quê? Deus está dizendo para alguém: se você sair daqui e tomar uma atitude, as coisas vão voltar a andar, as coisas vão voltar a caminhar. Deus está dizendo para alguém aqui: lembra da oração de Ana? Foi através da oração que ela concebeu a Samuel. A oração da igreja fez Pedro ser liberto. Enquanto você ora, Deus está dizendo: eu estou renovando, eu estou renovando, eu estou renovando. Olharam para sua casa e disseram: vai acabar mal, tinha tudo para dar certo, mas vai acabar mal. Mas Deus está dizendo para alguém: uma atitude basta para que as coisas voltem a andar. Só quem entende o valor da palavra, levante a mão direita mais alto e adore a Ele, adore a Ele, adore.